Fala, investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Planileiro Investidor. Sou Adriano Costa e nesse vídeo nós vamos falar do relatório gerencial de janeiro de 2024 do Fundo de Logística Industrial GGRC11. Tempo que a gente não fala aqui do fundo no canal, tá? Então fique conosco para você saber atualizações aí referente ao fundo. Tem informações muito importantes, então fique conosco até o final, tá bom? E se você gosta desse tipo de assunto, não perca tempo, se inscreve no canal, ative as notificações e deixa o seu like, é tudo de graça, tá ok? E eu vou deixar esse relatório gerencial na descrição do vídeo, assim como o link do nosso grupo do Telegram. Também se inscreva lá e encurta a distância. Vamos lá então, falar do GGRC, esse fundo que tem algumas políticas de investimento, algumas características aí referentes a outros fundos de logística, né, um pouquinho diferentes. Bom, aqui nas características a gente verifica que é um fundo que então investe em imóveis industriais e logísticos, preferencialmente, né, preponderantemente, e a característica específica é com finalidade de locação atípica, dentro daquelas modalidades que a gente já falou algumas vezes aqui no canal, tá? Ou venda, né, que atenda aí os critérios de política do fundo. A carteira atualmente tem 18 ativos e 100% dos contratos são contratos atípicos. São mais de 385 mil metros quadrados de área bruta locável. Então tem essa característica, são imóveis logísticos e industriais, todos com contratos atípicos, que têm aquelas características normalmente, né, que garantem ou que prevê do contrato o recebimento de todos os valores dos aluguéis até o final do contrato. Aí por isso, alguns imóveis são adaptados ao inquilino novo, né? Então tem uma particularidade, né? Por isso tem essa atipicidade dentro dos contratos. Bom, é um fundo que vai fazer agora em abril 7 anos de mercado, e tem desde abril de 2017, tem mais de 9 milhões de cotas emitidas. Em relação às cotas, a gente tem aí uma novidade, então fique conosco aí nesse relatório gerencial para você saber qual é a novidade em relação às cotas do fundo. Valor patrimonial 113,89, mais de 1 bilhão em patrimônio líquido, né? E valor de mercado um pouquinho acima, ó, 115,24, mais de 1 bilhão e 40 milhões de reais. E atualmente 107 mil cotistas, mais de 107 mil. Então, se você é cotista do fundo, se inscreve aí, tá bom? Eu já fui cotista do fundo em 2022, né? Mas não sou mais cotista e sigo com outros fundos de logística na carteira. Código de negociação na Bolsa de Valores GGRC11, volume de negociação mensal em torno de 23 milhões de reais. Né? E em relação à novidade que a gente tem aqui para contar em relação ao relatório, em relação às cotas, isso também pode interferir aí na quantidade de cotistas, né, e na liquidez do fundo. Taxa de administração 1,10%, periodicidade dos pagamentos são mensais e o fundo já fez 6 emissões desde o seu início, tá? Janeiro de 2024, o fundo distribuiu 90 centavos por cota e o fundo anuncia os seus proventos no primeiro dia útil do mês subsequente, que ele faz referência, está anunciando no dia 1º de fevereiro e paga no quinto dia útil do mês subsequente também, no sexto dia útil, na verdade. Então, anuncia no primeiro dia útil, paga no sexto dia útil do mês. 100% de presença aí na bolsa, né? E o prazo médio de vencimento dos seus contratos atípicos atualmente está em 6,23, pouco mais de 6 anos, né? E a área bruta local a gente já comentou mais acima. Aqui ele fala sobre os comentários do gestor, né? Os vídeos aí em relação aos comentários. Aqui são as últimas notícias, a distribuição de rendimento. E essa aqui é a novidade que a gente vai ver um pouquinho mais para baixo, que é a consulta formal em relação ao desdobramento do fundo. Vai virar um fundo aí na base 10, hein? Isso pode aumentar a liquidez e pode aumentar a quantidade de cotistas, que está meio estagnado já há alguns meses, né? O fundo está meio estagnado em quantidade de cotistas. Isso pode ser um dos motivos aí que o fundo está querendo desdobrar aí no mercado. E tem esse edital, então, de convocação, uma consulta formal a respeito do desdobramento do fundo. Mais para baixo a gente verifica aqui os comentários. O fundo então anunciou 90 centavos por cota no dia 1º de fevereiro, se não me engano. E a base de fechamento foi 115,24.
né? E a liquidez média diária no mercado secundário foi um pouco mais de R$ 1 milhão. Aqui ele fala sobre o cenário econômico, político, eu não vou ler essa parte, tá? Você baixa o relatório, faça essa leitura, tá bom? Aqui ele fala sobre a quantidade de cotistas, a gente também vai falar mais para baixo em relação à quantidade de cotistas. Ele fala aqui também, ó, em relação aos reajustes que tiveram agora, os aluguéis que já foram recebidos, né? Os últimos que foram reajustados foi o Cepalgo, a Camargo e a Todimo. Esses três contratos aí foram reajustados, já foram recebidos, inclusive, em janeiro. E é essa consulta formal, essa é a novidade, né, que o fundo trouxe nesse relatório, a consulta formal a respeito do desdobramento. Então, no dia 29 de janeiro, foi realizada então uma chamada, um edital, né, para ser consultada, a manifestação dos cotistas vai ser não presencial, né, os votos vão ser online, normalmente recebe isso aí por e-mail, né, entre 14 e 26 de fevereiro, então já está em votação essa consulta formal, aonde prevê então o fundo desdobrar de 1 para 10, né? Então, o fundo que hoje está R$ 115 no mercado seria desdobrado e custaria R$ 11,50. Aqui no caso, ele é a referência, né, antes do desdobramento, mais de 9 milhões de cotas, 113,64 é o valor patrimonial, 114,58 era o valor de mercado no momento que estavam fazendo isso aqui, né, o edital. E depois do desdobramento seria mais de 90 milhões de cotas, a cota patrimonial R$ 11,36 e o valor de mercado seria R$ 11,45. Seria uma proporção 1 para 10. Então, se você tem uma cota do fundo, depois do desdobramento passaria a ter 10 cotas. Isso vai aumentar meu dividendo? Não, o dividendo também vai ser desdobrado, né? Então, vai ser também proporcional a essa divisão. E, se aprovado, esse desdobramento vai ser a partir do dia 5 de março de 2024, no fechamento do mercado, e vai começar as negociações no dia 6 de março. Então, saindo aqui a aprovação, a gente bota aí um shortzinho no canal falando da aprovação desse desdobramento. Aqui está a visita às obras, a expansão do CD Santa Cruz, algumas fotos aí das obras, né? Então a expansão aí, fase 1 da expansão. E aqui perguntas e respostas, né? Você pode depois baixar o relatório aí e fazer essa leitura. Vamos falar aqui de dividendos e resultados, né? Então o fundo anunciou seus dividendos. A previsão é que o fundo mantenha esses 90 centavos aí durante o primeiro semestre, tá? O fundo que anuncia seus proventos no primeiro dia útil do mês subsequente paga no sexto dia útil, o sexto dia útil de fevereiro, o fundo pagou então 90 centavos por cota. Esses são os rendimentos dos últimos 6 meses, então estava distribuindo 95 centavos lá em agosto, né? E agora mantendo aí os 90 centavos e vai manter esses 90, expectativa que mantenha esses 90 centavos até junho de 2024. Falando aqui das demonstrações, o fundo teve um resultado excepcional aqui no mês de janeiro, né? A receita de locação foi de 14 milhões, né? Aí tu pergunta, poxa, mas muito mais alta do que nos meses anteriores. Teve algum valor excepcional? Não. Não teve, porque a Suzano, né, o inquilino Suzano, ele paga o seu aluguel anual. Então é sempre no início do ano. Já recebeu o aluguel da Suzano e esse aluguel ele dilui e distribui, né, durante aí esse semestre, né? Então o aluguel da Suzano, né? Então fez que o fundo tivesse receitas de 15,4 milhões, despesas de 1,6 milhões e um resultado de 13,7. O fundo distribuísse então 8,1 milhões de reais, 90 centavos por cota, e esse acúmulo, né, dessa retenção aqui, ela é distribuída aí periodicamente, né, mensalmente aí durante esse semestre, porque ele foi recebido no semestre, o fundo é obrigado a distribuir 95% do seu resultado de caixa semestral sempre durante todo o semestre, né? Quando não faz isso, quando ele distribui linearmente, acaba que esse ajuste é feito sempre no último mês do semestre. Aqui é o comparativo da rentabilidade. O fundo teve uma rentabilidade interessante desde o início, né? 81,9%, né? Superando aí o IFIX, o IPCA e o CDI bruto.
E dentro aqui da especificação, né, a gente verifica que em janeiro o fundo teve aí a valorização da cota de 1,38% e a rentabilidade então foi mais de 2% no mês de janeiro. Bom, aqui a gente verifica o volume, né, de negociação, o fundo mantendo ali volume de negociação acima aí dos 21 milhões de reais por mês, foi 23 agora em janeiro, o fundo encerrou a 115,24, chegou a bater aqui a 124, né, e 50. E mais para baixo a gente verifica aqui o porquê do resultado excepcional, resultado muito alto no mês de janeiro. Ó. Suzano pagou então o aluguel referente aí ao ano 2024, né? E representou 43% dessa receita. Aqui é o balanço do fundo, né? Então o fundo tem duas alavancagens aí de dois imóveis, né? CRI Americana e CRI Isobacter, onde representa aí 92 milhões do total dos seus passivos, né? E outras obrigações aqui, 12 milhões, são aquelas obrigações normalmente que são apropriadas mensalmente, distribuição de rendimentos, as taxas, os tributos, né? As retenções, as despesas com provisão para crédito, provisão para devedores duvidosos, por exemplo, da Covolan, né? E o valor retido aqui, então, são essas obrigações aí que o fundo tem de 12 milhões de reais, são obrigações que normalmente até se modificam, né, todos os meses pelos lançamentos que são feitos mensalmente. E aqui o que eu falo, ó, a quantidade de cotistas está estagnada já há algum tempo, o fundo só cresceu 0,73% de dezembro para janeiro, então o fundo está estagnado na posição em referente aos cotistas, teve até uma queda aqui de outubro para novembro, e o desdobramento também vai fazer com que o fundo aumente a quantidade de cotistas, isso aí já é visível, né, em alguns fundos que a gente verificou que teve esse desdobramento, a gente verifica que uma das coisas que aumenta é a quantidade de cotistas, é uma ilusão que muitas das vezes o desdobramento faz com que a cota fique mais cara. Eu acho que não vai acontecer com o GGRC, porque a cota já está ali, normalmente as cotas na base do desdobramento são cotas na base 10, e o que ultrapassa muitos R$ 10 acaba não tendo uma boa receptividade aí, em relação aos investidores. É uma pura ilusão, né? Mas é o que acontece. Em relação à tipologia dos contratos, então, tem imóveis, contratos logísticos, industriais, e agora tem uma classificação de híbrido, né? No último relatório que a gente leu não tinha essa classificação, normalmente que pega os dois ou pega outro tipo de comercialização ou de depósito, né? Então, são contratos híbridos. Índice de reajuste IPCA é a maioria, 93%, né? O vencimento dos contratos, a maioria, 38% vence a partir de 2030, tem aqui 2028, 2027, 33% já vence no ano que vem. Então a gente vai ficar de olho nesses contratos também. Para aqui tem alguns indicadores de mercado, onde ele fala que os preços médios de locação, o fundo está muito próximo aí em relação aos preços médios de mercado, o aluguel do portfólio está um pouquinho mais barato do que o mercado, né? Sinal que o fundo tem alguns reajustes aí a serem feitos ainda em relação aos aluguéis, né, para chegar ali à média de mercado. Esses são os ativos do fundo, esses são os logísticos, né? Ambev, tem 3 imóveis, a Hering, Americanas, esse que está alavancado, né? Santa Cruz, Suzano, todinho, esse Suzano é o que paga o aluguel anual, né? E aqui os imóveis industriais, né? Diversos aqui também, são 5 agora, né? E os híbridos, né? Então são os híbridos aí que ou se enquadra nos dois, em logístico industrial, ou tá um pouquinho fora aí dessa métrica, né? Então são esses outros aqui, esses outros 5 imóveis. Essas são as localizações, está mais concentrado ali em São Paulo e Paraná, né? E não tiveram muitas modificações, as modificações são essas classificações que foram feitas aí em relação aos imóveis híbridos, logísticos e industriais, e também a novidade nesse relatório que eu particularmente gostei é o desdobramento, né? Que o fundo acaba ficando um pouco mais líquido, né? O preço fica mais ali precificado no mercado. Acaba que também a quantidade de cotistas aumenta, né? E vamos ver se esse tem um efeito contrário, né? Se o desdobramento faz com que ele fique mais próximo dos R$ 10 e fique um pouquinho mais barato, né? Já que o fundo atualmente, se desdobrasse hoje custaria em torno de R$ 11,50.
ok? Então é isso aí, atualização do GGRC11, desdobramento à vista, a gente vai manter aí vocês informados, tá? Através dos shorts aí do canal. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo, tchau, tchau.